Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 10 de outubro de 2025. Vamos ao destaque do dia: combate à fome. Em 2024, 2 milhões de brasileiros saíram da insegurança alimentar grave. E o Brasil voltou ao menor patamar da história de pessoas passando fome. O presidente Lula diz que o objetivo é melhorar a renda e transformar o país em uma sociedade de classe média. Da gente continuar fazendo política de inclusão social para ver se a gente faz as pessoas subirem um patamar a mais, um degrau a mais na escala social. E moradia também para a classe média. O governo lançou hoje novo modelo de financiamento habitacional em que os bancos poderão usar recursos da caderneta de poupança. O objetivo é atender especialmente pessoas com renda acima de R$12 mil, que não se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida. E ainda, Outubro Rosa. Primeiras das 28 carretas de saúde da mulher começaram hoje a rodar o país. Elas vão levar equipes e equipamentos a lugares remotos para a prevenção ao câncer de mama e de colo de útero. E nós vamos falar mais também sobre o mês de prevenção ao câncer de mama e os tratamentos ofertados pelo SUS. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. O governo federal lançou hoje um novo modelo de crédito imobiliário voltado para a classe média e que promete impulsionar a construção civil. A mudança moderniza o uso da poupança e amplia os recursos disponíveis para financiamentos. O anúncio foi feito pelo presidente Lula e a ideia é beneficiar famílias com renda acima de R$12 mil que não são atendidas pelas atuais faixas do programa Minha Casa Minha Vida. Com o novo modelo, os bancos poderão usar melhor os recursos da poupança, aumentando a oferta de financiamentos. A proposta foi elaborada pelos Ministérios da Fazenda e das Cidades, junto com o Banco Central, e tem como meta viabilizar mais moradias, especialmente para famílias de classe média, como detalha o ministro das Cidades, Jader Filho. Uma classe média de uma família que ganha de um pouquinho mais de R$12 mil até R$20 mil, estamos vendo mais uma revolução. Só a Caixa Econômica Federal vai aumentar em 80 mil novos financiamentos, com juros de até 12%. Hoje, parte do dinheiro da poupança fica no Banco Central e isso limita os financiamentos. Com o novo modelo, o governo libera esses recursos e muda a regra do jogo. Quanto mais dinheiro entrar na poupança, mais crédito habitacional os bancos poderão oferecer. O valor máximo do imóvel financiado também sobe de R$1,5 milhão para R$2.250.000. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a medida amplia a circulação de recursos, estimula o setor da construção e cria novas oportunidades de emprego. Um projeto estrutural que vai canalizar o dinheiro mais barato da economia brasileira para a produção da construção civil. E num modelo que garante sustentabilidade e segurança para os financiamentos. Para o presidente Lula, com essas mudanças, a classe média vai poder escolher onde morar. Esse programa foi feito pensando nessa gente, pensando em dar àqueles que ainda não têm direito, o direito de ter a sua casinha um pouco melhor. Ele não quer uma casa de 40 metros quadrados, ele quer uma casa de 70, de 80 metros quadrados. Ele não quer morar no Cafundal do Júlio, ele quer morar num lugar mais próximo de onde ele está habituado a morar. Então o que nós vamos tentar fazer é adequar, levando em conta o respeito à dignidade humana de morar no lugar onde pensa que é bom morar, ele acredita que é morar. A transição para o novo modelo será gradual, começando neste ano e com plena vigência até janeiro de 2027. Reportagem Caroline Blaut. E além do novo modelo habitacional para a classe média, o governo lançou uma linha de crédito para a reforma de moradias para famílias de baixa renda. Os créditos vão de R$5 mil a R$30 mil, com juros reduzidos e pagamentos de 24 até 60 meses. Poderão solicitar o crédito famílias com renda bruta mensal de até R$ 9.600. E o dinheiro poderá ser utilizado para compra de materiais, mão de obra e elaboração de projetos. O programa é destinado a residentes em áreas urbanas, em capitais e localidades e municípios com mais de 300 mil habitantes. As regras foram publicadas no Diário Oficial da União, mas o programa será detalhado na próxima semana.
O Brasil atingiu o menor patamar de insegurança alimentar da história no ano passado. Em 2024, 3,2% da população estava em situação de insegurança alimentar grave, quando a família não sabe se terá comida nos próximos dias. Em números absolutos, isso significa que 2 milhões de pessoas saíram da situação de fome. E o presidente Lula destacou que quer fazer do Brasil um país de classe média. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A proporção de domicílios em insegurança alimentar grave caiu para 3,2% no ano passado. Em sentido oposto, o índice de pessoas em situação de segurança alimentar plena chegou a 75,8% da população. Isso quer dizer que entre 2023 e 2024, 8.800.000 pessoas a mais passaram a ter a garantia de alimentação adequada todos os dias. A secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome, Valéria Buriti, explica que os bons números são resultados de políticas públicas intensivas que ajudaram a retirar o Brasil do mapa da fome. De ocupação, então a gente consegue garantir crescimento com redução da desigualdade. De outro lado, políticas sociais muito efetivas, né? A gente tem a retomada do sistema de assistência social, a gente tem o sistema de saúde, né? O SUS, mas a gente tem também a retomada do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A escala brasileira de insegurança alimentar considera que a segurança alimentar é atingida quando os moradores de uma casa têm acesso regular e adequado aos alimentos, sem a preocupação de enfrentar restrições alimentares no futuro próximo. Já a insegurança alimentar é dividida em grave, moderada e leve, e vai desde a preocupação se haverá comida para os adultos nos próximos dias, até a falta de alimentos suficientes para todos, inclusive as crianças. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE mostrou que entre 2023 e 2024 houve redução da insegurança alimentar grave tanto nas áreas rurais quanto urbanas e em todas as regiões. Além disso, a quantidade de pessoas nos níveis leve e moderado também caiu. O presidente Lula lembrou hoje que o Brasil também saiu este ano do chamado Mapa da Fome, que é feito pela Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, conhecida como FAO. Mas ele destacou que o propósito do governo é ir além da alimentação e garantir renda mais alta para a população. Da necessidade da gente continuar fazendo política de inclusão social para ver se a gente faz as pessoas subirem um patamar a mais, um degrau a mais na escala social, para que a gente crie uma espécie de uma sociedade de classe média. Não é possível a gente achar que quem ganha R$5.000 é classe média. Se o cara pagar aluguel e ele tiver um filho na escola, ele mal e porcamente sobra para ele comer. Entre as estratégias do governo para enfrentar a fome e a insegurança alimentar está o Plano Brasil Sem Fome. Ele inclui 80 ações e mais de 100 metas que passam pelo aumento da renda, a inclusão em políticas de proteção social e a ampliação da produção de alimentos saudáveis e sustentáveis. Reportagem Lorena Pacheco. E as experiências bem-sucedidas do Brasil no combate à fome serão levadas para Roma na próxima semana. O presidente Lula embarca no próximo domingo para a Itália, onde participa da Semana Mundial da Alimentação 2025. O evento é organizado pela FAO, a Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. A agenda do Brasil na reunião inclui também a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada no ano passado no Rio de Janeiro. A repórter Graziele Bezerra está em Roma, na Itália, e traz mais informações. Roma, capital da Itália e também do combate à fome e à pobreza. É aqui que fica a sede da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, criada em 1945. A missão da agência é erradicar a fome e promover a segurança alimentar e o desenvolvimento agrícola sustentável em escala global. A FAO é a responsável por avaliar os indicadores que retiraram o Brasil agora em 2025, mais uma vez, do mapa da fome. Este resultado se dá pelas ações desenvolvidas pelo governo brasileiro para aumentar a renda da população e o acesso à comida de qualidade. É o que explica o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Priorizaram a redução da pobreza, o estímulo à geração do emprego e renda, a valorização do salário mínimo, o apoio à agricultura familiar, o fortalecimento da alimentação escolar e o sistema
de alimentação saudável, o acesso à alimentação saudável. Se consolidando como figura-chave nas ações de combate à fome no mundo, o Brasil participa aqui em Roma das celebrações da Semana Mundial da Alimentação 2025, que começa em 13 de outubro. Durante o evento, será possível avaliar os primeiros resultados da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa do governo brasileiro lançada no ano passado. Já são quase 200 membros, sendo 103 países. Os demais são bancos mundiais, universidades e outros personagens alinhados com a mobilização de combate à fome no mundo. O ministro Saulo Arantes Seolim, coordenador geral de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério das Relações Exteriores, fala sobre o andamento dos trabalhos da Aliança Global. Teve a reunião em fevereiro que já traçou qual seria o plano para o ano, mas o objetivo nosso é apresentar os primeiros resultados da aliança já no que a gente chama de reunião de líderes, que vai ser a primeira reunião de cúpula, a primeira reunião de alto nível plena de todos os membros da aliança, que é prevista para acontecer no dia 3 de novembro, em Doha, no Catar, imediatamente antes do início da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Social. Em Roma, o Brasil também vai copresidir a segunda reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que apoia planos de combate à fome e à pobreza em países como Etiópia, Quênia, Haiti, Ruanda e Zâmbia. A reunião também vai discutir os desdobramentos da Declaração de Belém sobre a fome, pobreza e ação climática, centrada nas pessoas. A proposta é comandada pela presidência brasileira da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, e será lançada em novembro durante a cúpula de líderes na capital paraense. De Roma, na Itália, Graziele Bezerra. Mais de 50 delegações, ministros e vice-ministros de diversos países já estão começando as discussões sobre o que pode ser feito agora para reduzir e reverter a crise do clima. Essa é a expectativa de participação de delegações internacionais na pré-COP, evento preparatório da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30. A reunião acontecerá na semana que vem em Brasília. O evento preparatório marca os 30 dias para o início da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, que ocorrerá em novembro em Belém, no Pará. Os líderes brasileiros do evento apontaram que o Brasil trabalha para que esta seja a COP da implementação, com foco em criar mecanismos e estruturas que permitam colocar as decisões em prática. Buscam também fortalecer o multilateralismo para que todos os países juntos trabalhem contra o aquecimento do planeta, como destacou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. A COP é a oportunidade de fortalecermos o multilateralismo climático e para fortalecer é preciso restabelecer confiança, é preciso restabelecer cooperação e solidariedade. O principal objetivo da COP30 é a chamada negociação mandatada, que inclui 140 decisões a serem tomadas com base nos acordos de Paris e Quioto que foram fechados em conferências anteriores. Para esta conferência, o Brasil tem pautado as discussões em temas como adaptação, transição energética justa e balanço ético global, ou seja, como cada país tem feito a sua parte na crise do clima. Os líderes brasileiros da COP30 destacaram a importância de implementar ações concretas desde já. O sucesso da COP30 depende da ação global, a apresentação das NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas por mais países. Grandes emissores de gases de efeito estufa, como Índia e União Europeia, ainda não apresentaram suas metas. Para o presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago, isso pode significar que as NDCs serão mais ambiciosas. A maioria dos países não está entregando as NDCs, está dizendo de forma muito clara, porque estão preparando NDCs muito sérias, o que é uma indicação muito boa do quanto funcionou o conceito de NDC. E muitos países estão também procurando
procurando integrar na sua NDC uma lógica econômica para o seu desenvolvimento, porque a discussão de clima é essencialmente uma discussão de desenvolvimento. Então, já temos 62 NDCs formalmente apresentadas e a ONU tem a expectativa de que vai ter 125 até a COP. Por aqui, a definição de metas e a implementação delas já começou. Em setembro, o presidente Lula anunciou o repasse de $1 bilhão para o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. O fundo cria um novo modelo de financiamento climático. Países que preservam suas florestas tropicais vão ser recompensados financeiramente via Fundo de Investimento Global. O Brasil também apresentou entre as suas NDCs a meta de desmatamento zero até 2030, a redução nas emissões de gases de efeito estufa em até 67% até 2035 e um plano de transformação ecológica, que inclui o uso de combustíveis menos poluentes. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Márcia Fernandes. E por falar em metas para a redução de desmatamento e emissões de carbono, o Brasil reduziu em 61% os focos de queimadas em 2025. No Pantanal, a redução das queimadas foi de 96%. Os dados foram divulgados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, responsável por fazer esse acompanhamento por satélites. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, registrou quase 85 mil focos de queimadas entre janeiro e início de outubro de 2025, uma queda de 61% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram detectados aproximadamente 219 mil pontos. Segundo o INPE, a redução é atribuída a políticas públicas de prevenção, fatores climáticos e menor acúmulo de biomassa disponível para queima. O Pantanal teve o maior recuo, com redução de 96% no número de focos, seguido pela Amazônia. Por outro lado, Pampa e Caatinga registraram aumento. O programa Queimadas do INPE utiliza satélites que detectam o calor gerado pela queima da vegetação. Os dados são processados pelo Instituto e atualizados diariamente na internet, servindo para gestão ambiental e apoio a órgãos como Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. As informações podem ser consultadas por região, unidade federativa e bioma, incluindo localização geográfica dos focos, estimativas mensais de área queimada, mapas de risco de fogo e boletins detalhados. Mais detalhes estão disponíveis no site impe.br/queimadas. Em Brasília, Gilson Santa Fé. As ações do governo federal na terra indígena Yanomami já levaram a um prejuízo de R$500 milhões para o garimpo ilegal. As operações, que começaram em março de 2024, resultaram em 504 pistas de pouso inspecionadas, 47 áreas embargadas e quase R$12 milhões em multas aplicadas. Também foram apreendidos 139 quilos de ouro, 229 quilos de mercúrio, 471 geradores de energia, além de motores, maquinário e armas de fogo. O território Yanomami ocupa áreas dos estados do Amazonas e Roraima. Newton Tubino, diretor da Casa de Governo em Roraima, afirmou que as ações que são diárias vêm transformando o cenário da região. Nós estamos nesse período aí atingindo mais de 7.544 ações. O avanço nisso, o resultado é que 98% do garimpo dentro da terra indígena já está inativado. E com consequência do bem da comunidade, né? As associações estão conseguindo realizar suas reuniões, aumentou as áreas de roçado, a área de saúde está funcionando em todos os polos de saúde dentro da terra indígena. Este mês, 28 carretas do Ministério da Saúde vão levar atendimento a mulheres que vivem no interior do país. O objetivo é prevenir doenças como câncer de mama e de colo de útero. A expectativa é atender mais de 42 mil pacientes da rede pública. E realizar 130 mil procedimentos entre consultas, exames e biópsias. Os primeiros atendimentos começaram nesta sexta-feira com 15 unidades móveis do Ministério da Saúde distribuídas em municípios de 13 estados. As carretas levam equipes multiprofissionais, formadas por médicos, enfermeiros, técnicos, recepcionistas e agentes do cuidado, a locais remotos no interior do país, a exemplo de Humaitá,
que fica no coração da Amazônia. O foco é na prevenção do câncer de mama e de colo do útero. O investimento para a ação no Outubro Rosa é de aproximadamente 19 milhões de reais. Ao longo do mês, mais de 42 mil pacientes da rede pública previamente agendadas serão recebidas dentro de 28 unidades móveis de saúde. Até 2026, estão previstas 150 carretas circulando por todo o país. A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialista, que tem como objetivo reduzir o tempo de espera no SUS e as desigualdades regionais em relação à assistência especializada. Natália Kozlik, para a Voz do Brasil. Pois é, as carretas de saúde da mulher estão saindo em atendimento este mês, porque outubro é época de conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama. A doença deve atingir mais de 70 mil mulheres em 2025. Para aquelas que têm suspeita ou confirmação do câncer de mama, todo o tratamento está disponível no Sistema Único de Saúde. Dentro do programa Agora Tem Especialistas, são oferecidas mamografias, ressonâncias magnéticas, quimioterapia, radioterapia e outras linhas de tratamento. A biomédica Jennifer Oliveira tinha 37 anos quando descobriu um câncer de mama em 2017. O tratamento foi iniciado imediatamente com exames em hospitais públicos de referência em Brasília, Distrito Federal. Ela continuou sendo acompanhada até descobrir que a doença apareceu em outros lugares 6 anos depois. E segue em tratamento pelo Sistema Único de Saúde, tudo de graça. Tomografia é muito rápido. Em uma semana já chama a gente aqui na HUB. A ressonância também, o PET scan no hospital de base também foi muito rápido. Mesmo dia, eles me ligaram. Ninguém acredita, mas foi. E se você descobrir, vai atrás, né? Porque o SUS tem o tratamento para qualquer pessoa, para qualquer mulher. O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil, de acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer. Em 2023, foram mais de 20 mil mortes pela doença. E a estimativa de novos casos para 2025 é de pouco mais de 73 mil. Por outro lado, entre 2020 e 2023, caiu a mortalidade entre mulheres na faixa entre 40 e 49 anos. No fim de setembro deste ano, o Ministério da Saúde mudou as regras de mamografia pelo SUS, garantindo que mulheres com mais de 40 anos, mesmo sem sintomas ou sinais de câncer, tenham acesso ao exame. O protocolo do SUS orientava a mamografia apenas para mulheres de 50 a 69 anos. É o que explica Roberto Gil, diretor-geral do Instituto Nacional de Câncer. A gente está desconstruindo uma inverdade que era a proibição da mamografia abaixo dos 50 anos. O que a gente fala é que se a mamografia abaixo dos 50 anos, ela exige uma decisão compartilhada entre o profissional e a paciente para que ela possa, a partir daí, tomar a decisão de fazer ou não fazer o exame, mas ela entendendo que aquilo tem sempre aspectos técnicos que a gente tem. O rastreamento, diagnóstico e tratamento de câncer no SUS fazem parte da estratégia Agora Tem Especialistas do governo federal. O objetivo do programa é ampliar o acesso à saúde de qualidade e no tempo certo para todos os brasileiros, em parcerias com estados e municípios. Até 2026, estão previstos 121 novos aceleradores lineares para radioterapia, atuação de 27 carretas da saúde da mulher em 22 estados e distribuição de novos medicamentos modernos para o tratamento do câncer de mama. O diretor do Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde, José Barreto Carvalheira, falou sobre as mudanças no tratamento da doença. Aumentamos em 20% o número de cirurgia oncológica. A gente tem toda a linha fechada, ou seja, componente cirurgia, componente radioterapia, componente quimioterapia, os cuidados paliativos, né, que a gente ofertou também cuidado paliativo. Os dados mais recentes sobre câncer são do INCA e estão na publicação Controle de Câncer de Mama no Brasil, Dados e Números de 2025, lançada durante a campanha de conscientização sobre o câncer de mama Outubro Rosa. Em 2025, a iniciativa também inclui o câncer de colo do útero, com destaque para o rastreamento baseado no teste de DNA-HPV, já incorporado às diretrizes do SUS. Reportagem Lorena Pacheco.
reforço na palma da mão para quem está se preparando para o Enem 2025. É o aplicativo Mac Enem, que oferece simulados, trilhas de estudo, assistente virtual e testes de redação. Qualquer estudante pode testar seus conhecimentos. Basta ter uma conta na plataforma gov.br para acessar todos os conteúdos. Nos simulados, o estudante conta com provas que já foram aplicadas no Enem e ainda um cronômetro para avaliar o tempo de prova. O aplicativo é gratuito e já está disponível nas lojas de aplicativos. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal afasta a alegação de inércia do Congresso em legislar sobre criação de municípios. Superior Tribunal de Justiça condena fabricante a indenizar vítima que perdeu o braço em acidente com máquina de lavar roupas. Tribunal Superior Eleitoral mantém multas aplicadas à candidata a vereadora de Campo do Brito, em Sergipe, por excesso de gastos. Boa noite, eu sou Marcelo de la Líbera. E eu sou Walter Lima. A Suprema Corte negou o pedido de fixação de prazo para que o Congresso Nacional edite leis sobre a criação de novos municípios. A decisão foi tomada por maioria em sessão virtual. A ação foi ajuizada pelo governador do Pará, sustentando que o Congresso Nacional estaria em atraso na edição de uma lei complementar necessária para regulamentar os procedimentos de criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, como prevê a Constituição. Essa demora comprometeria princípios federativos como o ordenamento territorial dos estados, a soberania popular e o próprio regime democrático. O voto que conduziu o julgamento foi do relator ministro Dias Toffoli, que destacou que já foram aprovadas pelo Congresso Nacional e enviados à sanção presidencial 3 projetos de lei complementar relacionados à matéria, todos vetados pelo Poder Executivo. Dessa forma, o STF concluiu que não há mora legislativa, uma vez que houve deliberação parlamentar sobre o tema. Electrolux do Brasil terá de indenizar por acidente com criança de 3 anos que teve braço amputado ao abrir porta da lava-roupas ligada. A decisão é do STJ ao reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Fátima Uchoa. Após a compra, um profissional não habilitado pela fábrica manuseou a máquina de lavar e montou o dispositivo de segurança de forma equivocada, o que provocou inoperância parcial e resultou no acidente. A terceira turma do STJ condenou a Electrolux a pagar danos morais de R$80 mil, dano estético de R$20 mil e pensão vitalícia de cerca de 56% do salário mínimo dos 18 aos 71 anos de idade da vítima. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, a culpa do fornecedor foi provada, pois laudo pericial apontou defeito de projeto, além da falta de informações à segurança do consumidor. Tribunal Superior Eleitoral mantém multas aplicadas à candidata vereadora de Campo do Brito, em Sergipe, Crisnádia Passos Cruz. Tribunal Regional Eleitoral aplicou 2 multas por excesso de gastos. Fábio Ruas. Uma das multas foi por exceder os limites de gastos de campanha. A outra por ultrapassar o valor máximo de autofinanciamento, que é quando a pessoa investe na própria campanha. O relator ministro André Mendonça ressaltou que extrapolar limites de gastos é uma irregularidade grave, que prejudica a igualdade de condições na disputa eleitoral. Técnico diagnosticado com transtorno bipolar obtém reintegração. Ele havia sido dispensado assim que voltou ao trabalho depois de uma licença médica. Marla Lacerda. O trabalhador é técnico administrativo da São Paulo Transporte S.A. Na Justiça, ele pediu a nulidade da dispensa e indenização, alegando discriminação pela condição de saúde. O juízo de 2º grau atendeu o pedido do técnico. A empresa entrou com recurso no TST. A 8ª turma considerou a dispensa válida, mas para a SDI 1, que analisou o recurso de embargos, na falta de provas de outros motivos, a dispensa foi considerada discriminatória. Ele também vai receber indenização. Justiça condena ex-gestores da educação no Maranhão por desvio de recursos federais. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Rodrigues.
Segundo a denúncia, em 2018, a então coordenadora de programas da Secretaria Municipal de Educação de Arame, município maranhense, se apropriou de R$14 mil. Além disso, repassou parte do dinheiro para uma empresa fantasma. A coordenadora e o então secretário municipal de Educação foram condenados a devolver todo o valor desviado e perderam os direitos políticos por 5 anos. Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Congresso deve analisar vetos à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Juristas defendem no Senado a atualização do Código Civil. Senado debate democratização do diagnóstico e do tratamento do câncer de mama. Boa noite. O Congresso Nacional pode se reunir nos próximos dias para analisar os vetos do Executivo à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Repórter Alexandre Campos. A sessão foi anunciada após a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, alertar que os licenciamentos por estados e municípios podem ficar prejudicados se alguns vetos não forem analisados até fevereiro, quando a lei entra em vigor. Lula vetou dispositivos que davam aos entes da federação o poder de avaliar qual o potencial poluidor de cada atividade e definir quais seriam sujeitas ao licenciamento ambiental. Para Tereza Cristina, uma lei de 2011 diz que o licenciamento não é exclusividade da União. Infelizmente, essa legislação tem sido deliberadamente distorcida para escamotear o desejo de alguns de manter o licenciamento como cartório federal na mão de poucos. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, convidou Tereza Cristina para um diálogo que concilia a análise dos vetos com a medida provisória do licenciamento especial e o projeto que altera a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Para construirmos um bom acordo que atenda claramente à legislação ambiental, proteção ao meio ambiente, mas que atenda também às necessidades em relação ao setor produtivo. Além dos vetos, o Congresso Nacional deve analisar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. A comissão temporária criada para debater o projeto de atualização do Código Civil promoveu sua primeira audiência pública. Especialistas em direito apontaram a importância da adequação do Código à nova realidade, pautada pelo avanço tecnológico. Repórter César Mendes. Na primeira audiência pública da comissão temporária que avalia o projeto de atualização do Código Civil, apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, com mudanças nos temas do direito digital, da família, da responsabilidade civil e das obrigações e contratos, entre outros, os convidados destacaram os avanços e as inovações do texto, além da importância da adequação do Código à nova realidade social do século XXI, como explicou Rodrigo Pacheco. Especialmente das 2 últimas décadas, que assim foi feito com a instituição da Comissão de Juristas, dedicando-se àquele trabalho do anteprojeto que se transformou num projeto de lei de minha autoria. Participaram do debate os ministros do STJ, Marco Aurélio Belize e Luiz Felipe Salomão, vice-presidente da Corte, além dos professores Rosa Maria Neri e Flávio Tartucci, relatores do anteprojeto de atualização do Código Civil. O plenário do Senado deverá votar em breve um projeto que muda as regras para a nomeação da cúpula das juntas comerciais. Esses órgãos são responsáveis por registrar e validar atividades empresariais nos estados. Repórter Marcela Diniz. De acordo com a Lei do Registro Público de Empresas Mercantis de 1994, os presidentes e os vice-presidentes das juntas comerciais devem ser escolhidos pelos governadores entre os chamados vogais.
que são representantes de entidades patronais, associações comerciais, conselhos de classe e do próprio governo estadual. O mandato é de 4 anos, mas isso pode mudar. É que está em debate no Congresso o projeto que transforma os cargos de presidente e vice das juntas comerciais em cargos de livre nomeação e exoneração pelo governador sem limite de mandato. O relatório do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, foi defendido na CCJ pelo senador Everton, do PDT do Maranhão. Para que se possa nomear e manter nesse posto um profissional que venha apresentando um bom trabalho, pelo tempo que for necessário para que sejam feitas as entregas devidas. O projeto não exclui a possibilidade de que sejam escolhidos membros dos quadros vogais, caso seja de interesse da autoridade. O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e seguiu com pedido de urgência para votação em plenário. Senadoras defenderam em plenário o acesso facilitado ao diagnóstico precoce e ao tratamento do câncer de mama. O tema foi discutido na sessão especial do Senado pelo Outubro Rosa, com a presença de especialistas, representantes do governo e pacientes. Repórter Raíssa Abreu. De acordo com a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, os dados sobre a mortalidade das mulheres pelo câncer de mama mostram diferenças importantes por raça, cor e etnia. Por isso, o Outubro Rosa precisa ser também um movimento de justiça social e de equidade em saúde. Não basta iluminar monumentos, é preciso garantir que todas as mulheres em todas as regiões do Brasil possam fazer seus exames preventivos, receber o diagnóstico no tempo certo e ter acesso ao tratamento humanizado e digno. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, recentemente diagnosticada com câncer e em tratamento, também participou da sessão. Já passei pela cirurgia, a radioterapia, estou na hormonoterapia, mas o que me salvou é exatamente o objetivo dessa campanha, o diagnóstico precoce. E acreditem, eu recebi o diagnóstico e eu tive a honra, a graça de em 18 dias receber o diagnóstico e fazer a cirurgia. E aí a angústia, eu consegui. E as milhares de mulheres no meu país que não conseguem. O Instituto Nacional do Câncer estima que em 2025, 74 mil mulheres serão diagnosticadas com câncer de mama no Brasil. Quando o diagnóstico é feito precocemente, as chances de cura ultrapassam os 90%. Daí a importância do autoexame e da mamografia periódica após os 40 anos. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, criticou a possível privatização da hidrovia do Rio Madeira. Segundo ele, as hidrovias dos rios Tocantins e Tapajós também foram incluídas no plano de desestatização, que prevê a concessão de mais de 3 mil quilômetros de vias navegáveis à iniciativa privada. Plínio Valério questionou o tipo de tratamento que será dado pelas empresas privadas às comunidades locais que dependem dos rios e alertou para o risco de controle de áreas estratégicas por grupos internacionais. Ao ministro dos Portos e Aeroportos, indago como será tratada a população ribeirinha nas novas zonas portuárias. Desejo saber se existe alguma projeção sobre como os moradores dessas regiões sofrerão os impactos resultantes da desestatização. Será admitido que os adquirentes privados cobrem tarifa dos moradores, seja para trafegar pelos rios ou simplesmente para cruzá-los? E como será tratada a pesca artesanal, hoje quase única fonte de proteínas para as populações ribeirinhas? O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou a importância da agricultura familiar e o papel estratégico da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. O parlamentar afirmou que a instituição é importante para o desenvolvimento regional. Chico Rodrigues lembrou que Roraima tem um território fértil, um clima favorável e um enorme potencial produtivo, mas também enfrenta desafios estruturais e logísticos significativos. É justamente aí que a presença da Embrapa se torna essencial, levando tecnologia, conhecimento e inovação até o pequeno produtor, oferecendo soluções adaptadas à realidade amazônica e contribuindo para o desenvolvimento sustentável e regionalmente equilibrado da pequena agricultura em módulos familiares. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União vai fiscalizar as ações voltadas para o controle da produção e do comércio de bebidas no país. A decisão foi tomada diante dos recentes casos de adulteração com metanol, que resultaram em mortes e internações em diferentes estados. Durante a última sessão plenária, o presidente do TCU, Vital do Rego, falou sobre a complexidade do assunto. Estamos diante de um assunto complexo. A fiscalização da produção e do comércio de bebidas no Brasil envolve diversos órgãos de administração pública em diferentes níveis, federal, estadual e municipal, com competências complementares. A atuação coordenada é essencial para proteger a saúde da população. O tribunal vai avaliar se as medidas de prevenção e repressão estão sendo implementadas e supervisionadas. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Avança projeto que cria política nacional de gestão para terras indígenas. Comissão aprova cartão virtual para evitar fraude no comércio eletrônico. Deputados querem elevar limite de faturamento de microempreendedores. Boa noite. Heitor Chu, do PSB Gaúcho, apoia o projeto que atualiza o limite de faturamento das micro e pequenas empresas e dos microempreendedores individuais. Ele assinala que o teto atual de R$ 81 mil por ano não acompanha o aumento do salário mínimo, a inflação e a taxa Selic. Heitor Chu argumenta que elevar o limite de faturamento para R$ 150 mil anuais vai permitir que os microempreendedores ampliem as atividades e gerem mais empregos. Ele lembra que a maior parte dos postos de trabalho do país vem das micro e pequenas empresas. Luiz Fernando Vampiro, do MDB catarinense, reforça a urgência na atualização dos limites de faturamento dos microempreendedores individuais. O deputado alerta que os valores estão congelados desde 2018 e defasados graças à inflação. Isso é importante porque os relatos advindos dos empreendedores que querem efetivamente nada mais que uma correção da tabela que não é feita desde 2018. Todos os insumos, todos os serviços tiveram correção inflacionária, menos a tabela. Isso tem uma exclusão e efetivamente essa política econômica muito forte, que é o Simples, que é a espinha dorsal tributária do país, ela está sendo muito complexa para aqueles empreendedores que não conseguem avançar e, obviamente, ficar dentro do limite legal. Por isso que a correção é a medida que se impõe e tenhamos a expectativa que seja pautada esse projeto super importante para o Brasil, para os brasileiros e principalmente para aqueles que empreendem e produzem no país. O deputado rebate os argumentos de que a correção na tabela do MEI causaria perda de arrecadação e alega que, ao contrário, a falta de retificação inviabiliza a legalidade de pequenos negócios. Luiz Fernando Vampiro sustenta que revisar os limites é uma questão de justiça tributária. Economia. Comissão aprova a regulação de cartão virtual para evitar fraude no comércio eletrônico. A repórter Clara Lisboa explica a medida. Estudo elaborado pela ClearSale, empresa especialista em prevenção de fraudes, avalia o cenário de golpes no comércio online e mostra que, em 2024, o país registrou quase 3 milhões de tentativas de fraude. Itens como eletrodomésticos, celulares e outros acessórios eletrônicos foram os mais visados pelos golpistas. Buscando diminuir esse cenário, a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o projeto que regula a emissão virtual de cartão de crédito adicional exclusivo para transações no comércio eletrônico. O relator da proposta, deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, também determinou que o cartão adicional deve ter numeração e código de verificação temporários. O texto inicial também previa a validade definida pelo consumidor, mas o relator explicou a mudança. Tirei para colocar o seguinte, justamente por um acordo com as operadoras de cartão de crédito. Podendo o consumidor escolher a validade do cartão virtual entre as opções estabelecidas pelas instituições emissoras de cartão de crédito. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, discordou da pena de 4 a 10 anos de prisão prevista para quem cometer fraude no comércio eletrônico, comparando com a pena imposta para crimes mais graves. A pena de estupro, Russomano, começa em 6. Estupro. Estuprar uma criança começa em 8 anos.
8 anos. Então existe uma desproporcionalidade enorme. O relator acatou a sugestão e concordou em diminuir a pena para 3 a 6 anos de reclusão. A proposta que regula a emissão virtual de cartão de crédito adicional exclusivo para transações no comércio eletrônico para evitar fraudes ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Clara Lisboa. Desenvolvimento Regional. Gabriel Nunes, do PSD, elogia o governo da Bahia pelos investimentos anunciados em Fátima. Entre as principais obras, ele destaca a construção de uma estrada de 12 quilômetros que vai ligar a cidade de Heliópolis e a autorização para erguer um novo colégio no distrito de Capindouro. Gabriel Nunes cita ainda a ampliação e a reforma da maternidade local, a inauguração de uma quadra coberta e melhorias no abastecimento de água da região. Ele avalia que a gestão estadual transformou a cidade, com destaque para educação, infraestrutura e recursos hídricos. Ivoneide Caetano, do PT da Bahia, comemora a inauguração da fábrica de carros elétricos da BYD na cidade de Camaçari. A deputada avalia que o investimento de 5 bilhões de reais vai gerar 20 mil empregos na região. Segundo Ivoneide Caetano, a nova fábrica representa uma oportunidade de qualificação profissional e fortalecimento da economia regional. A parlamentar espera que a iniciativa transforme Camaçari em um polo estratégico de inovação e produção de veículos elétricos. Paulderney Avelino, do União do Amazonas, registra que a Honda vai investir 1 bilhão e 600 milhões de reais em sua fábrica de motocicletas no Polo Industrial de Manaus. Com um novo aporte, o deputado acredita que a empresa vai gerar 300 novos empregos diretos. Paulderney Avelino lembra que a Honda, instalada no Amazonas, é a maior fabricante de motocicletas do mundo fora do Japão. Para ele, a empresa ajuda a fortalecer o polo industrial de Manaus e a impulsionar a economia do estado. Daniel Almeida, do PCdoB, anuncia novos investimentos da Petrobras na Bahia. Entre as ações, ele destaca a construção de 6 navios do estaleiro da Enseada, em Maragogipe, com valores que giram em torno de 3 bilhões de reais, e a abertura da fábrica de fertilizantes Fafem. Daniel Almeida acrescenta que o governo federal viabilizou a implantação da primeira montadora de automóveis elétricos do país em Camaçari. Ele afirma que as medidas fortalecem a economia baiana e consolidam o compromisso com o desenvolvimento industrial sustentável. Paulo Magalhães, do PSD, destaca a ida de membros do governo federal à Bahia para viabilizar a retomada das obras do estaleiro de Maragogipe e a inauguração da primeira fábrica de carros elétricos do estado. Para ele, os investimentos reforçam a pujança da economia baiana. Paulo Magalhães também celebra a conversa entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. Na avaliação do parlamentar, a aproximação norte-americana demonstra que o Brasil está no caminho certo. Transportes. José Medeiros, do PL de Mato Grosso, comemora a assinatura da obra do novo trevo em Rondonópolis, que ligará as BRs 163 e 364. O deputado observa que a iniciativa, além de melhorar o trânsito, vai impulsionar o escoamento da produção e o desenvolvimento regional. José Medeiros também cobra a retomada da Ferrogrão, ferrovia planejada para transportar a produção do Centro-Oeste para portos do Norte. Ele pretende apresentar uma proposta de emenda à Constituição para impedir que decisões judiciais travem obras de interesse nacional. Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, comemora a assinatura do contrato de concessão da BR-040. O parlamentar considera que as obras de duplicação e construção de viadutos em Petrópolis são fundamentais para revitalizar o trânsito e melhorar a infraestrutura do estado. Bebeto também enfatiza a importância da revitalização da ferrovia da Baixada e da rodovia Presidente Dutra. Ele acredita que a construção de passarelas e ciclovias vai contribuir para a mobilidade urbana e reduzir engarrafamentos em municípios como São João de Meriti e Nova Iguaçu. Consumidor. Comissão da Câmara aprova projeto que busca liberar venda de álcool líquido 70%. A repórter Silva Munhato tem as informações.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou o projeto que libera a comercialização na forma líquida de álcool etílico 70%. Em 2024, depois da pandemia de Covid-19, o produto voltou a ser proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O relator, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, recomendou a aprovação do texto, porque o álcool 70% é um produto mais barato para a higienização dos ambientes. É claro que existem riscos que podem causar acidentes domésticos e queimaduras graves, especialmente se for mal utilizado. Por isso, o projeto é responsável, reconhece esses riscos, mas entende que podem ser reduzidos com a informação e não a proibição. A Anvisa proíbe a venda de álcool etílico 70% na forma líquida desde 2002, em razão do risco de acidentes com queimaduras graves e extensas. O produto segue permitido no mercado em outras formas, como gel, lenço impregnado e aerosol. O projeto que libera a venda de álcool 70% na forma líquida ainda será analisado pelas comissões de Saúde e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Saúde. Projeto de Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, dispõe sobre o credenciamento de médicos particulares para o atendimento no SUS. Ele explica que o texto visa diminuir a espera por diagnósticos e tratamentos, reduzir custos e resgatar a relação médico-paciente. E esse projeto ele visa exatamente facilitar o acesso e, além de facilitar o acesso, o paciente se dirigir ao médico que ele confia, que está credenciado pelo SUS. Então eu quero crer que com isso nós vamos encurtar a espera e facilitar o diagnóstico, economizando tempo, dinheiro e restituindo o paciente à sociedade de forma mais pronta e efetiva em termos de diagnóstico e tratamento. Dr. Luiz Ovando menciona ainda a dificuldade enfrentada pela população para conseguir atendimento com médicos clínicos, o que, segundo ele, acaba sobrecarregando as UPAs destinadas a socorrer casos de emergência. Previdência. Maria do Rosário, do PT Gaúcho, destaca a importância da lei que garante pensão especial a órfãos de vítimas de feminicídio em famílias de baixa renda. Ela afirma que a medida, fruto de projeto de sua autoria, assegura que crianças fiquem sob os cuidados da família ampliada, evitando a institucionalização em abrigos. Eu me dei conta ao longo desse trabalho que as mulheres que são mortas, elas como mães, talvez o último pensamento que tiveram foi sobre seus filhos, mas e agora? Quem é que vai cuidar deles? E aí me dei conta que o Estado brasileiro tem responsabilidade. Maria do Rosário assinala que a lei em vigor desde 2023 apoia avós e tias que assumem os cuidados após o feminicídio. Ela ressalta que o objetivo principal é prevenir a violência contra as mulheres, garantindo que, diante das perdas já ocorridas, o Estado ofereça amparo para que nenhuma criança fique desassistida. Zé Neto, do PT da Bahia, comemora a aprovação do projeto que concede a aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde de combate às endemias. Ele considera que a proposta é um reconhecimento à importância desses profissionais para o Sistema Único de Saúde. De acordo com Zé Neto, a valorização da categoria fortalece a atenção básica e preventiva, essencial para reduzir a sobrecarga dos hospitais. Ele elogia a união dos parlamentares para garantir a aprovação do projeto. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, celebra a aprovação do texto que valoriza a carreira dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. A deputada entende que a medida reconhece a atuação dos profissionais no atendimento direto à população. Benedita da Silva lembra que os agentes contribuem para a prevenção de doenças, vacinação e promoção da higiene e da alimentação saudável. Para ela, a medida representa justiça e reconhecimento aos trabalhadores que são o elo entre a população e o SUS. Segurança Pública. Projeto de delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, pretende acabar com a progressão de regime para crimes hediondos, incluindo latrocínio, feminicídio e outros delitos graves.
O parlamentar reitera que a necessidade de endurecer a legislação penal é urgente. Delegado Palumbo critica a ausência de apoio de deputados da esquerda à sua proposta. Na visão do congressista, essa resistência demonstra descaso com a justiça e com a proteção da população diante de criminosos. Sargento Portugal, do Podemos, cobra ação imediata do governo do Rio de Janeiro para executar o plano de retomada do corredor do Itanhangá contra o controle do local por facções criminosas. Ele afirma que a omissão do Estado pode colocar a região no domínio do tráfico. Sargento Portugal reclama de demora das autoridades na realização de ações em comunidades como Rio das Pedras, Muzema e Gardênia Azul. Ele informa que um plano foi aprovado pela Cúpula de Segurança Pública do Rio de Janeiro e será encaminhado ao STF para homologação. Justiça. Tadeu Venere, do PT do Paraná, acredita que o então juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol abusaram de seus poderes durante a Operação Lava Jato. Ele considera que as ações resultaram em condenações questionáveis, prejudicaram a economia e afetaram milhares de brasileiros. Tadeu Venere defende que Sérgio Moro seja julgado como qualquer cidadão. Além disso, ele acredita que episódios de injustiça contra o presidente Lula evidenciam que o mito da chamada República de Curitiba já não se sustenta. Relações Exteriores. Luciano Vieira, do Republicanos do Rio de Janeiro, manifesta solidariedade a familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos por sanções impostas pelos Estados Unidos. O deputado considera inaceitável a interferência de outro país em decisões internas do Brasil. Luciano Vieira elogia o governo brasileiro por buscar o diálogo diplomático diante da situação. Ele afirma que, embora tenha sido eleito por outro campo político, torce para que o Executivo Federal tenha êxito em ações que beneficiem o país. Padre João, do PT de Minas Gerais, destaca a retomada do diálogo entre o governo do Brasil e o governo dos Estados Unidos. Ele se diz esperançoso em relação ao fim do chamado tarifaço, após o anúncio de conversa entre os presidentes dos dois países. Padre João avalia que a reaproximação do Brasil e Estados Unidos reafirma a soberania nacional e fortalece as relações comerciais entre os dois países. Ele também elogia o empenho do Itamaraty na libertação de brasileiros que estavam em uma flotilha que levava ajuda humanitária a Gaza. Comissões. Comissão aprova a Política Nacional de Gestão para Terras Indígenas. O repórter José Carlos Oliveira nos conta como foi a votação. A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que transforma em lei a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas. A chamada PNGAT foi criada por decreto da ex-presidente Dilma Rousseff em 2012. O projeto de lei surgiu de prévia consulta a lideranças indígenas e foi apresentado em 2021 pela ex-deputada Joênia Wapichana, atual presidente da FUNAI, com a intenção de tornar a PNGAT uma política de Estado permanente. A relatora, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, apresenta os objetivos do texto. A PNGAT busca efetivar os direitos territoriais, valorizando os saberes ancestrais da garantia jurídica às comunidades, aprimorando os instrumentos de gestão ambiental também nos povos indígenas. Portanto, representa um avanço significativo não só para os povos indígenas, mas também na proteção ambiental, na promoção da sustentabilidade e na conservação dos recursos naturais. O PL se manifestou contra a proposta. O deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, chegou a apresentar voto em separado pedindo a rejeição integral do texto sob argumentos de que inviabilizaria o progresso de algumas comunidades indígenas. A deputada Célia Chacriabá rebateu as críticas e citou algumas das mudanças que fez no texto original. As inovações realizadas no texto trazem a reprocuração de incorporar um conceito do bem viver, alinhado à cosmologia dos povos indígenas. Também o esforço do protagonismo indígena em suas técnicas tradicionais da gestão ambiental e territorial.
como ênfase nas práticas agroecológicas, incluindo também um novo eixo destinado ao reconhecimento e às contribuições dos povos indígenas no enfrentamento à emergência climática e pela promoção de justiça ambiental. Chacriabá lembrou que a ONU já reconhece que, apesar de serem menos de 5% da população mundial, os indígenas são responsáveis pela preservação de mais de 80% da biodiversidade do planeta. A proposta de Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas também já havia sido aprovada na Comissão de Meio Ambiente. Na Câmara, o texto ainda passará pela análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Educação. Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, celebra a inauguração do prédio da reitoria da Universidade Federal da Grande Dourados. Para o deputado, a obra representa a consolidação de décadas de luta pela educação superior no Estado. Ele também exalta a segunda etapa da obra da Unidade Materno-Infantil do Hospital Universitário da UFGD. Geraldo Rezende enfatiza o investimento de mais de 28 milhões de reais do PAC, destinados a ampliar os leitos e a melhorar o atendimento à saúde da mulher e da criança na região. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Leandro Gregorini e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.